Senhor, na sua palavra. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos tomar os nossos lugares aí para a gente ouvir a palavra e vamos orar agora. Feche seus olhos para a gente orar mais uma vez. Senhor Deus, que o Senhor diga essa noite ao nosso coração: haja luz. E que esse haja luz seja poderoso, dando luz no meio das trevas. Ajuda o teu servo, e que o Senhor Espírito Santo diga essas palavras hoje no nosso coração. Ilumina a nossa vida na luz do Evangelho de Cristo. Não deixe ninguém perder a luz do Senhor essa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, ao que você compararia o Evangelho? Ao que nós podemos comparar o Evangelho? Jesus, ele contava parábolas para a gente entender as coisas do reino de Deus, e uma das parábolas é a parábola do tesouro escondido. Quem lembra? Em Mateus capítulo 13, no versículo 44, Jesus disse que o reino de Deus é como se fosse um tesouro oculto no campo, no qual um homem, tendo descoberto aquele tesouro, vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele tesouro. Ele cheio de alegria, transbordante de alegria. O Evangelho é um tesouro escondido, e o nosso coração é um coração como se estivesse andando em trevas. Eu lembro que eu morei num país como missionário chamado Timor-Leste, e lá faltava luz todo dia, pelo menos 4 horas por dia. E daí às vezes a luz desligava e era noite, né? E às vezes a gente estava na rua, acabou a luz do país, acabou a luz da capital, e a gente tinha que caminhar em trevas, né? Na escuridão, e às vezes o perigo de cair, andar em trevas e não descobrir o tesouro do Evangelho é muito ruim, é muito triste. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai dizer por que o reino de Deus está encoberto para várias pessoas. Ele vai falar quem que esconde o Evangelho das pessoas, para que as pessoas não vejam o tesouro oculto no campo, e para que as pessoas não vejam a maravilha de Jesus e não se entreguem para servir a Jesus com toda a sua vida. O apóstolo Paulo nos revela quem que esconde o Evangelho do coração das pessoas essa noite, nesse texto que a gente leu. E ele vai começar o capítulo 4, versículo 1, falando por isso. Por isso que, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da excelência do Evangelho, da excelência da nova aliança, que a nova aliança ela é excelente, que ela é muito superior à velha aliança, porque na nova aliança nós temos a liberdade agora do Espírito de adorar a Deus e de conhecer a Deus. Então o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 falando por isso. Por isso que, pela excelência do ministério da nova aliança, pela excelência que nós temos hoje a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, como nós fizemos aqui nos louvores, pela excelência que na nova aliança diz que todo crente, quando entra na presença de Deus, ele está diante do Santo dos Santos. Isso na velha aliança era só para o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o apóstolo Paulo começa a falar por isso, por causa da excelência do ministério da nova aliança. Ele vai falar que por isso ele não desanima. E o apóstolo Paulo, meus irmãos,
Eu não sei se você conhece o contexto de Coríntios. Ele tinha tudo para desanimar dessa igreja, porque ele plantou essa igreja e depois essa igreja negou a sua autoridade apostólica. Essa igreja depois, você pode estudar depois a primeira carta, foi uma igreja que virou uma bagunça. O culto deles era sem ordem e decência, a teologia deles estava errada, a ceia que eles faziam a ceia de maneira errada. E daí diz que o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para os coríntios, e foram canonizadas, escritas para nós só 2. Então o apóstolo Paulo tinha tudo para desanimar dessa igreja, mas ele vai falar que não desanima. Ele tem um motivo para não desanimar do ministério. E hoje, meus irmãos, basicamente o que esse texto vai nos mostrar é que das trevas do nosso coração pode resplandecer a luz de Cristo. Repito, das trevas do nosso coração, Cristo pode iluminar o nosso coração e nos fazer ver o tesouro do Evangelho, o tesouro que está nas nossas mãos, do ministério da Nova Aliança, o tesouro que é fazer parte da igreja. Cristo ilumina os corações. Por isso que na minha oração eu falei: Deus, que o Senhor diga essa noite, haja luz aqui essa noite. Meus irmãos, o apóstolo Paulo então fala que ele não desanima. No versículo 1 ele diz: por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E cá entre nós, às vezes a gente desanima, não? Eu estudando essa semana para pregar, e logo esse versículo 1, Deus confrontando o meu coração, porque essa semana eu estava tão desanimado. Às vezes é assim com você. Você desanima de fazer parte da igreja, você vê os problemas da igreja e você fala assim: talvez é melhor eu ficar fora dela. Às vezes você desanima porque você busca a Deus e você parece que a gente ora e não vê resultados, e o nosso coração vai ficando angustiado. É só eu que desanimo de vez em quando? A gente desanima, não é mesmo? Mas o apóstolo Paulo fala que não desanima. Eu falei: Deus, como assim? E ele fala que não desanima, meus irmãos, porque ele fala que o ministério que foi dado para ele é o ministério que foi dado segundo a misericórdia de Deus. Ou seja, ele não desanima porque ele entende que tudo o que aconteceu com a vida dele em Cristo foi resultado da misericórdia de Deus para a vida dele. E nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, um homem mau, um homem perseguidor da igreja, e que recebeu a misericórdia de Deus ao ter um encontro com Jesus e ter sua vida transformada. Então Deus começou a ministrar no meu coração como Ele teve misericórdia de mim, e daí eu comecei a me animar de novo. E quando foi hoje na escola dominical, eu já estava animado, porque eu comecei a lembrar, meus irmãos, da onde Deus me tirou e como Ele teve misericórdia de mim. E eu não posso desanimar da igreja, eu não posso desanimar do ministério, eu não posso desanimar da vida cristã, porque Deus teve muita misericórdia da minha vida, e você também não, porque Ele teve muita misericórdia da sua vida. Meus irmãos, eu estava lembrando do meu passado em trevas. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma imagem dentro do meu guarda-roupa de Exu, e toda manhã eu levantava e me dobrava perante aquela imagem, caminhava em trevas. Então, como Deus me tirou das trevas, me arrancou das trevas, me colocou de joelhos perante Jesus, Ele teve misericórdia de mim. Eu não posso desanimar do ministério, porque Ele teve misericórdia de mim. E o apóstolo Paulo, ele chama o ministério de ministério, mas na verdade o ministério, essa palavra no grego seria como se fosse diáconos. Então ele chama o ministério de um serviço. Ou seja, nós na igreja, na Nova Aliança, nós temos um serviço. Todos na igreja têm esse serviço da Nova Aliança. Nós temos um serviço de colaborar com a igreja, colaborar com o ministério, colaborar com a pregação do Evangelho. Todo cristão, ele tem esse ministério da Nova Aliança. Não era só o apóstolo Paulo. Todo cristão é chamado para ser um servo, para colaborar com esse ministério. Tanto que ele vai dizer no versículo 5, a parte B, ele fala o seguinte na parte B do versículo 5: e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus.
Ou seja, todo cristão agora ele é um servo. Servo é uma palavra grega chamada doulos, que significa escravo. Todo cristão que foi alvo da misericórdia de Deus agora é um escravo de Cristo e ele trabalha para esse ministério do Evangelho. Não podemos desanimar, meus irmãos, de viver a vida cristã, porque Deus teve misericórdia de nós. Não podemos desanimar da igreja, porque a igreja é o local de comunhão dos santos. Não podemos desanimar de pregar essa palavra e ajudar a pregação dessa palavra, porque essa é a palavra que traz luz no coração dos incrédulos. É essa palavra que trouxe luz no meu coração há uns 20 anos atrás. O apóstolo Paulo vai falar no versículo 2, pelo contrário, ou seja, ao invés de desanimar, pelo contrário, ele diz que busca viver de uma forma digna. Então ele rejeita as coisas ocultas que trazem vergonha para o Evangelho. Ele fala no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Então, em vez de desanimar, ele busca uma vida de santidade, para que nada oculto na vida do cristão atrapalhe o ministério da nova aliança, o ministério da mensagem. Porque nós vivemos uma vida pública, mas nós também temos uma vida oculta. E nessa vida oculta Deus está vendo como a gente vive. E o apóstolo Paulo fala, eu rejeito as coisas que trazem vergonha para o Evangelho. Ou seja, ele está falando, nós devemos buscar viver em santidade, não agindo com astúcia, que seria não agindo com má fé. E ele fala, nós não estamos adulterando a palavra de Deus. Essa palavra adulterando seria você tentar misturar alguma coisa para diluir o conteúdo, sabe? Vocês lembram da história que eu contei aqui, quem estava aqui, da água no leite? Água no leite lá em Abaeté. Eu lembro que o leite que eu estava comprando estava muito barato. E daí depois eu fui descobrir que o leite era muito barato, porque quem estava me vendendo leite misturava muita água no leite. Então ele vendia mais barato. Eu pensei que eu estava fazendo um grande negócio. Na verdade eu estava comprando um leite adulterado. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu não coloco água no leite, eu não misturo nada no Evangelho. Nós, na nova aliança, no ministério que Deus nos deu, nós não devemos adulterar o Evangelho, tentar diluir o Evangelho para agradar as pessoas e atrair mais gente. Nós não devemos ser adúlteros na palavra de Deus. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Devemos pregar toda a verdade de Deus. Devemos pregar sim que Deus nos ama os pecadores, mas que eles se arrependam, porque senão eles virão sobre si a ira de Deus. Devemos pregar todo o Evangelho, que um homem sem Cristo, ele pode ser muito próspero nessa vida, mas um homem sem Cristo vai enfrentar a ira de Deus e pagar pelos seus pecados no inferno. O Evangelho todo, para o homem todo. Não podemos colocar água no leite ao pregar a palavra de Deus. Todo pastor presbiteriano, ele quando vai fazer sua ordenação pastoral, ele jura fidelidade à palavra de Deus. E ele jura fidelidade à confissão de fé da igreja, para que ele nunca adultere a mensagem. Mas isso não é só para o pastor presbiteriano, não é só para o apóstolo Paulo. Todo cristão, você que está na sociedade como luz do mundo, como sal da terra, você também não pode adulterar a mensagem. Você tem que pregar essa mensagem para as pessoas, não adulterando ela. Meus irmãos, o ministério da nova aliança, então, é o maior tesouro que a igreja tem. O ministério do reino de Deus, o ministério que nós temos, que o apóstolo Paulo fala que é o ministério da nova aliança, é o nosso maior tesouro. Jesus confiou o Evangelho para a igreja. Jesus confiou o Evangelho para nós. Nós temos esse tesouro, meus irmãos, e esse tesouro nas nossas mãos, junto com a misericórdia de Deus que Ele teve conosco, é motivo para a gente não desanimar, porque só a igreja tem esse tesouro. Nós devemos sentir privilegiados de ter o ministério da nova aliança na nossa mão, de ter o Evangelho na nossa mão, da igreja. Que privilégio que nós temos de sermos chamados inclusive de embaixadores do reino de Deus.
Que privilégio! Devemos fazer de tudo, meus irmãos, para contribuir com o ministério, com o serviço da Igreja da Nova Aliança. Buscar uma vida de santidade, manter a pureza da mensagem, manter a pureza da doutrina, porque esse é um tesouro nas nossas mãos, o ministério da Nova Aliança. E também não podemos, meus irmãos, tolerar os adúlteros da palavra. Não podemos tolerar aqueles que, para agradar as pessoas, eles tentam atrair mais seguidores e eles diluem a mensagem do Evangelho. Não podemos tolerar esses. Porque, meus irmãos, o Evangelho é tão importante nesse mundo. Porque o apóstolo Paulo vai falar que esse mundo está em trevas. Esse mundo está cego. Esse mundo está, como eu falei, andando ali no Timor-Leste, 7 horas da noite acaba a energia. Esse mundo está caminhando em trevas. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho está encoberto. Ou seja, muita gente não consegue ver esse tesouro. Muita gente não consegue ver que Cristo é o maior tesouro que nós podemos ter, que um homem pode ter. Esse Evangelho que nós estamos falando aqui hoje, ele está encoberto para muita gente. É um tesouro oculto no coração deles. E diz que aqueles que têm o Evangelho encoberto, eles se perdem, meus irmãos, eles caminham para a perdição. A gente tem o erro de pensar que pessoas boas, inclusive da nossa família, amigos que nós temos, pessoas que vivem eticamente, pessoas que são legais, a gente acha que por causa disso elas são salvas, e não são. Ninguém é salvo sem Jesus, meus irmãos. Eu, como pastor, sou muito convidado para velórios, e meu coração fica ali amargurado, porque a gente acha que aquela pessoa que está ali naquele caixão, porque ela foi uma pessoa boa, porque ela foi um bom pai, um bom marido, um trabalhador bom, a gente acha que aquela pessoa foi salva. Não, sem Jesus o homem se perde, sem Jesus o homem caminha para perecer. O apóstolo Paulo está falando isso. O Evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. E quem que cega o entendimento dos incrédulos? No versículo 4 ele fala que é o Deus deste século, ou Deus deste mundo. Deus em D minúsculo, o diabo. Versículo 4 fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. Ou seja, é o próprio diabo que joga um véu em cima do Evangelho. É o próprio diabo que aproveita a dureza do coração do homem e endurece ainda mais para que as pessoas não creiam no Evangelho. É o próprio diabo que esconde o Evangelho do coração das pessoas. Então por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, para uma igreja. E dentro dessa igreja ele tinha muitos opositores. Então ele está falando assim, tem muita gente inclusive dentro da igreja que o diabo cegou o entendimento deles e eles não conseguem ver o tesouro do Evangelho. O apóstolo Paulo não está falando aqui para os incrédulos de Coríntios fora da igreja. Ele está falando para os incrédulos de Coríntios dentro da igreja, que eram opositores dele, que não aceitavam a sua autoridade apostólica. Então ele está falando assim, eu tenho muitos opositores nessa igreja, porque o diabo cegou o entendimento deles. E mesmo ouvindo o Evangelho, não brilhou no coração deles ainda. Esse mundo, meus irmãos, está em trevas. E não adianta falar que apenas crê em Deus. A verdadeira fé em Cristo vai levar as pessoas aos pés de Cristo. A verdadeira fé que salva vai levar as pessoas a buscar uma mudança de vida. A verdadeira fé que salva vai levar as pessoas a querer fazer parte do corpo de Cristo na igreja. Tanto que no versículo 5 ele fala, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor.
Ou seja, a verdadeira fé leva a pessoa a reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dela, e Jesus agora tem autoridade total sobre a vida dela. Não adianta falar só que acredita em Deus. Tiago vai dizer isso, que até os demônios creem em Deus e tremem diante dele. A fé salvadora, ela leva a pessoa aos pés de Cristo, reconhecendo Jesus como o Senhor da vida delas. Mas o apóstolo Paulo fala que as pessoas não conseguem ver. Elas não conseguem ver porque elas estão cegas. E meus irmãos, o versículo 5 também nos mostra o que não é adulterar o Evangelho. Não adulterar o Evangelho é pregar Cristo como Senhor, e não pregar a nós mesmos. O ministério da nova aliança que a igreja tem não é falar de nós mesmos, não é prometer coisas boas para essa terra. O ministério da nova aliança é pregar Cristo como Senhor. Aceite Ele como Senhor da sua vida, se dobre diante dEle. Esse é um ministério sem adulteração. Eu evangelizando uma senhora esses dias, e ela me contando os vários problemas e os sonhos da vida dela. Falei: minha senhora, talvez Deus pode até melhorar a sua vida, mas eu não estou preocupado com a sua alegria e felicidade desse mundo. Eu estou preocupado com a sua salvação e com a sua eternidade. Ela falou: é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo. Eu estou preocupado com a sua eternidade, com a sua salvação. Porque, meus irmãos, na tentativa de agradar e atrair pessoas para a igreja, a gente corre o risco de querer adulterar a mensagem, diluir a mensagem, e não pregar Jesus como Senhor. Mas se esse mundo está em trevas, meus irmãos, qual que é a solução para esse mundo? Qual que é a solução para esse mundo em trevas? Um homem que disse que Ele é a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas ou nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A solução para esse mundo em trevas, a solução para aqueles que o diabo tem cegado o seu entendimento, a solução para o nosso coração em trevas é a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus, o Filho de Deus, Filho de Deus vivo, que se tornou um homem para nos salvar. Ele é a solução para iluminar o nosso coração angustiado. Ele é a solução para iluminar o nosso coração desanimado. Ele que ilumina as trevas do nosso coração e nos mostra a glória de Deus na face dele mesmo, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem olha para Cristo pela fé vê o próprio Pai. Então Jesus, meus irmãos, é a luz. Nós podemos falar a luz do Evangelho ou a luz de Jesus, é a mesma coisa, porque Jesus é a mensagem central do Evangelho. Falar que Jesus é o Evangelho e Jesus é a luz é um sinônimo, é a mesma coisa. É Ele que nós pregamos, como o apóstolo Paulo fala no versículo 5, porque não pregamos a nós mesmos. É Cristo que é o centro da nossa mensagem. É Cristo que é o centro da mensagem da igreja. É o Cristo que é o centro da nossa vida nessa sociedade. É por Ele e para Ele que nós vamos trabalhar amanhã na segunda-feira, que você vai estudar amanhã. Cristo é o centro da vida do cristão. Então nós devemos viver isso e pregar isso, Cristo como Senhor. É Ele que ilumina, meus irmãos, o coração dos homens. Em Gênesis 1:3, talvez você lembra, diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Você sabia que esse poder de dizer haja luz é o mesmo poder de dizer haja luz no nosso coração? Porque se você vê no versículo 6, o apóstolo Paulo está fazendo alusão à criação, porque ele fala: porque Deus disse, das trevas resplandece a luz. Nós só cremos, meus irmãos, porque um dia Deus disse haja luz no nosso coração. Eu não quis sair das trevas, eu amava as trevas.
De alguma maneira eu estava bem naquela vida do passado, mas um dia, por intermédio de um amigo que falou do Evangelho para mim, de alguma maneira Deus disse no meu coração: haja luz. E daí brilhou a luz de Cristo no meu coração. E quem crê em Cristo, o que Ele prometeu, quem me segue não andará nas trevas. Meus irmãos, a conversão de alguém é um milagre da mesma maneira que teve na criação. Deus precisa poderosamente e soberanamente falar no coração de alguém: haja luz. E daí o apóstolo Paulo fala: das trevas resplandeça a luz. Só Deus pode iluminar um coração em trevas. Só Deus pode tirar o véu que o diabo engana os incrédulos e descrentes. Qual que é a boa notícia para nós hoje? A hora que Ele quiser, Ele pode falar para quem Ele quiser: haja luz. A hora que Ele quiser. E talvez o seu coração, que já é iluminado por Cristo, mas você está meio em trevas, meio sem direção, Ele pode falar a mesma coisa hoje no seu coração: haja luz, e iluminar o seu coração e dar uma direção que você está esperando para a sua vida. Ele é o mesmo de Gênesis, é o mesmo Jesus que falou: haja luz no nosso coração um dia. O diabo cega, mas Cristo ilumina. Quem é mais poderoso? Jesus. Em João capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz do Evangelho, ela é mais forte. A luz do Evangelho que ilumina o nosso coração é mais poderosa. Se você está em trevas, não como um incrédulo, mas em trevas, em pecado, em depressão, em angústia, clame ao Senhor essa noite, fala: Jesus, ilumina mais o meu coração essa noite, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor ilumine as minhas trevas essa noite. Talvez em pecado que você está caminhando, se você está em pecado, de alguma maneira você está caminhando em trevas. Talvez em angústia, falta de direção, você está vendo as coisas meio escuras, você precisa também da luz de Cristo, não só dando fé a você no passado, mas constantemente iluminando o seu coração, para que você caminhe sempre com Cristo. O apóstolo Paulo disse em Efésios 5,14: desperte você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja que não só na nossa conversão, mas na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós sempre precisamos estar sendo iluminados por Cristo, porque o nosso coração, mesmo iluminado um dia, ele volta a querer caminhar em trevas de vez em quando, não é mesmo? Então nós precisamos daquele que disse para nós: haja luz no nosso coração um dia, que Ele constantemente vai iluminando o nosso coração, para que a gente não volte para as trevas, para que a gente não caia nas nossas angústias, para que a gente não caia numa vida de pecado. Nós precisamos da iluminação de Cristo constante. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,14: você que dorme, desperta, e Cristo te iluminará. Talvez você precise do despertar de Cristo hoje na sua vida, para dar valor ao ministério da aliança, para dar valor ao tesouro que você tem nas suas mãos, que é de fazer parte dessa mensagem do Evangelho. Talvez você está desanimado hoje e precisa olhar para trás e ver a misericórdia de Deus, da onde Ele te tirou, o que Ele fez por você, para que você volte a ter ânimo, porque Deus teve misericórdia de você um dia. Assim como Ele me animou essa semana meditando nessa palavra. Deus teve misericórdia de nós, por isso não podemos desanimar. Eu pergunto, meus irmãos, para você hoje que está aqui: a luz já brilhou no seu coração? Já teve haja luz no seu coração? Como
Como que a gente pode saber disso? O próprio apóstolo Paulo nos responde: Jesus é o Senhor da sua vida? Você vive por Ele e para Ele? Se sim, aconteceu, haja luz no seu coração. Mas se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, se você ainda não dedica a sua vida para Ele, Ele não é o centro, talvez o seu coração ainda está em trevas. Qual que é a boa notícia? Ele pode falar hoje: haja luz no seu coração. Mesmo que você não queira, mesmo que você esteja lutando contra a vontade de Deus, soberanamente Ele pode falar no seu coração essa noite: haja luz. E você crer e se dobrar de joelhos perante Ele. Porque, meus irmãos, nós vemos aqueles que foram iluminados por Cristo, eles são diáconos, no sentido de eles participam do ministério da nova aliança, consagrando a sua vida em santidade, ajudando para que a mensagem não seja adulterada, ajudando para que a mensagem chegue a outras pessoas que estão caminhando em trevas. Mas, meus irmãos, sobre essa questão de adulterar o Evangelho, cuidado para você não gostar do falso Evangelho. Cuidado para você não gostar de pregadores que adulteram a mensagem do Evangelho, cooperando com eles, curtindo e compartilhando coisas que eles postam, que eles divulgam. Porque hoje nós temos muitos adúlteros do Evangelho, muita gente adulterando a mensagem do Evangelho. Cuidado para não participar junto com eles. O apóstolo Paulo fala: nós não estamos adulterando a palavra de Deus. Quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, a mensagem do Senhor não pode ser adulterada. Meus irmãos, nós temos um tesouro, nós temos um ministério. O ministério nós temos um serviço para fazer para o Senhor. Esse tesouro do ministério que no Antigo Testamento as pessoas não tinham. Nós somos privilegiados por ter nascido na igreja do Novo Testamento. Há tantos privilégios quando a gente compara a velha aliança com a nova aliança. Como eu falei, um deles, no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Sacrifícios de animais pelos pecados. Não tinham a Bíblia completa na sua própria mão. Não tinha o Espírito Santo morando, habitando em si. Como nós somos privilegiados de termos nascidos na nova aliança. Como nós temos um tesouro nas nossas mãos. Não podemos desanimar. Se você estava desanimado como eu essa semana, que Deus te anime essa semana, agora, nesse dia. Que Deus ilumine o seu coração para que você veja o quão glorioso é a glória de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que essa iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, viver o Evangelho, receber o Evangelho, pregar o Evangelho, é receber, meus irmãos, a glória de Deus na face de Cristo. Que privilégio nós temos, que tesouro nós temos. Então, além de não desanimar, anime outros. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:11, ele fala: portanto, animem e ajudem uns aos outros. Anime outras pessoas que você identifica que está desanimado, seus parentes, seus amigos, irmãos em Cristo. Falem para eles: nós não podemos desanimar, porque o que nós temos é muito precioso, é maravilhoso ter o ministério da nova aliança nas nossas mãos, fazer parte da igreja. Não desanime da igreja, anime uns aos outros, o apóstolo Paulo fala. Ele vai falar também: consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes para com todos. Talvez busque uma pessoa essa semana que você sabe que está desanimada. Vai lá, faça uma visita para ela, console os desanimados, o apóstolo Paulo fala. Ore por ela, vai lá falar com ela, fala: olha,
Não desanima, olha a misericórdia de Deus na nossa vida. Começa a lembrar com essa pessoa o quanto Deus foi bom para com ela ao longo dos anos. Começa a lembrar como o Espírito Santo me lembrou de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou agora. E aos que já foram iluminados, meus irmãos, graças a Deus que nós não estamos andando no escuro, como eu andava no Timor-Leste de vez em quando. Nós estamos vendo para onde nós estamos andando. Ele nos guia. Nós estamos caminhando na luz. Então, nas dificuldades dessa vida, nas angústias dessa vida, nas tribulações dessa vida, nós não estamos caminhando no escuro. Nós estamos sendo iluminados por Cristo. Porque o que vai falar o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não estamos caminhando no escuro. Nosso coração já foi iluminado e agora a Bíblia, a palavra de Deus, ilumina o nosso caminho para que a gente nunca mais caminhe em trevas, para que a gente nunca mais volte às trevas do passado, ao pecado. O crente, ele está caminhando na luz até o dia da ressurreição final. Então, meus irmãos, eu tenho duas propostas de oração para nós essa noite.